O debate mobilizou as mais diferentes opiniões, viu? O governo federal, por exemplo, expôs a dificuldade de manter as contas públicas sem receber as dívidas dos estados. Já os representantes estaduais disseram que estão com superendividamento, que também não conseguem pagar o que devem. A gente acompanhou toda a audiência pública e vai mostrar para vocês agora os detalhes na reportagem. A discussão foi motivada por diversas ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, todas questionando a legalidade do bloqueio de verbas de estados que têm dívidas com a União. Tentar extrair daí talvez alguma solução que possa, em primeiro lugar, evitar que a todo mês haja uma ação proposta bloqueando recursos do Estado e o Supremo Tribunal Federal em estado a decidir liminarmente. Quem abriu o debate foi o secretário do Tesouro Nacional. Segundo ele, 85% das dívidas das unidades da federação estão concentradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Ele ressaltou que os estados pegam dinheiro emprestado para fazer investimento e acabam usando para pagar pessoal. Para evitar o bloqueio de recursos vindos da União, uma solução seria criar um fundo de reserva para garantir o pagamento de débitos. Você cria um sistema de garantia solidário entre os estados. Fundo solidário. Exatamente. O governo pode até, eventualmente, aportar recurso lá. Parte do recurso que vai ser transferido para estado e município pode ser transferido para esse fundo que vai dar garantia ao empréstimo para estados e municípios. A ministra Carmen Lúcia também participou da audiência pública e lembrou a importância de encontrar maneiras alternativas para resolver o problema. Quando o Supremo é chamado, e o senhor mencionou, é chamado ao argumento de que tem estabilidade, tem direito adquirido. Então, vamos repensar o que é a estabilidade e o que é o regime de servidor. Vamos ter coragem para enfrentar que o mundo é outro, a vida é outra. Os juros das dívidas cobrados pela União foi criticado por representantes estaduais. Que a União não crie mais ônus sobre os estados federados e permita que, como essa autonomia há pouco referida se manifeste de maneira verdadeira. O rombo nas contas públicas de Minas Gerais com o governo federal está estimado em quase 30 bilhões de reais. O estado é um dos interessados na suspensão do bloqueio de verbas. Minas Gerais, ela sempre superando outros estados no sentido de arrecadação. Esse é o resultado do último quadrimestre. Mas isso não resolve o problema de Minas. A gente entende que, obviamente, isso mitiga uma situação deficitária. Isso mitiga, obviamente, ajuda a você constituir uma previsibilidade, mas não é a solução. Goiás também procura uma alternativa para lidar com a dívida pública. Hoje, o estado deve quase 3,5 milhões de reais à União. Nosso dia a dia chegou a um ponto tal de asfixia, onde nós dependemos de uma reforma da Previdência, mas dependemos também que o governo tenha um mínimo de sensibilidade no sentido a também nos dar alternativas mínimas para nós dizermos, ó, nós vamos continuar operando, vamos continuar dando medicamento, nós vamos continuar, pelo menos, dando o mínimo necessário para o cidadão não entrar num processo de total desesperança com as estruturas do Estado. Por último, falaram o secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul e o procurador de Justiça do estado de Mato Grosso. Eles apresentaram a situação desses estados como dificuldades para quitar a folha de pagamento e também a falta de recursos para educação e saúde. Os representantes aproveitaram para pedir alternativas à União para resolver esse grande problema. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Evelyn, pelas informações.